Queridos amigos da nossa Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos a mais um programa Escuta que aí vem história. Meu nome é Cristina Brito e aqui semanalmente vemos as histórias do espírito Humberto de Campos, o nosso irmão X, recebidas através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias do livro Reportagens de Além Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje vamos ver a história de número 16, Caridade e Desenvolvimento. Vamos ver a história de uma dona de casa, o que, à época do livro, né, que tem mais de 50 anos, era muito comum vermos mulheres apenas com este papel, não é? De esposa, dona de casa e mãe. Não há nada de errado nisto. E era um contexto muito comum. Independente de ser um contexto exclusivo ou não, né, de estarmos em trabalho, saindo de casa, não apenas os trabalhos de casa, porque a dona de casa trabalha muito, não é? Não interessa se trabalhamos fora ou dentro de casa, mas que coloquemos a família sempre como prioridade. Ali é a nossa prioridade na ação do mundo. Então, o pai, a mãe, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira, são responsáveis pela manutenção do lar no mundo, ok? E temos que, mesmo diante das tarefas religiosas, espíritas ou de outra, né, ou mesmo voluntariado, tudo é muito bonito, tudo é muito bom, mas não podemos vestir um santo despindo o outro, como diz o ditado, não é? Muito bem. Vamos então à nossa história. Eu estou olhando aqui, o tempo, porque nós temos, não é? Um tempo. Humberto de Campos nos conta. Num grupo de inquietas senhoras, após a reunião em que se haviam comunicado diversos espíritos amigos, estalavam ruidosos comentários. Então, era um grupo mediúnico, mas composto apenas por senhoras, não haviam homens neste grupo. A palestra não interessava à vida alheia, segundo a antiga acusação lançada às filhas de Eva, ou seja, ela não estava, as filhas de Eva são as mulheres, né? Elas não estavam ali reunidas para fofocar da vida alheia, mas elas estavam ali reunidas falando da vida delas mesmas, ok? Contudo, embora não estivessem falando da vida alheia, a nota dominante era a leviandade, o tom usado, né, e o conteúdo ali dos comentários. Falava-se entusiasticamente a respeito da prática e propaganda dos postulados espíritas. Umas alegavam perseguição do invisível, outras aludiam às aventuras dos maridos inconstantes, atribuindo às penas domésticas a influência dos maus espíritos. Dentre todas, destacava-se a senhora Laurentina Cardoso, nossa personagem de hoje, pelo fervor sincero que lhe brilhava nos olhos. Divergindo da maioria, seus pareceres demonstravam singular interesse no assunto. Sinto-me transportada à região desconhecida. O mundo invisível nos arrebata à compreensão nova. Quão enorme é o serviço do bem a realizar! E cruzando as mãos no peito, gesto que lhe era característico em instantes de profunda impressão, continuava bondosa. Que fazer para cooperar no trabalho sublime? Quanto desejava ser útil aos infelizes da esfera espiritual. Ou seja, ela queria desenvolver a caridade dela com os desencarnados. Ok? Minha filha, diz aqui a presidente do grupo, sim, é preciso desenvolver-se, aproveitar suas faculdades no esclarecimento de nossos irmãos atrasados. Esteja atenta ao dever e alcançará os mais nobres valores. Então, aquelas palavras da presidente impactaram a nossa personagem.
que é a nossa Laurentina Cardoso. Não poderia, impactada que estava, já emendou no pedido. Não poderia a senhora consultar os instrutores espirituais neste sentido? Perfeitamente, respondeu a dirigente dos trabalhos. Decorridos alguns dias, ela trouxe para a reunião a resposta ao seu pedido de orientação dos bons espíritos. E leu então: Minha irmã, Deus te concede o propósito de fraternidade e confiança. Continua devotada ao bem do próximo. A caridade é luminoso caminho de redenção. Não a esqueças na experiência humana. Ouvimos? Não a esqueça na experiência humana. Ou seja, não é só caridade para ser feita com desencarnado. Temos que fazer a caridade com quem está aqui, é o próximo mais próximo, não é? Primeiramente. Não que não façamos ao mais distante, mas não podemos ignorar o que está mais próximo. A caridade é luminoso caminho de redenção. Não a esqueças na experiência humana. E a fim de estenderes a divina virtude, não desprezes o desenvolvimento próprio. Companheiros abnegados no plano invisível seguirão teus passos na edificação de ti mesma. Estamos sempre sendo observados, não é? Ora, vigia, trabalha, espera e, sobretudo, confia em Deus. Vou repetir, porque esta frase também é para todos nós. Ora, vigia, trabalha, espera e, sobretudo, confia em Deus. A senhora Cardoso estava radiante. Figurou-se-lhe a pequenina mensagem, verdadeiro bilhete de luz, habilitando-a a conviver com gênios celestiais. Leu, releu, dobrou a folha minúscula, guardando-a na bolsa de passeio. Enxugou as lágrimas que a emotividade lhe trouxera aos olhos e agradeceu a dádiva jubilosamente. Desde esse dia, transformou-se o lar de Joaquim Oliveira Cardoso, o marido. O marido de Dona Laurentina, homem de negócios ativos, nos círculos industriais e financeiros, notou a mudança assaz surpreendido. Então, o seu marido, o senhor Joaquim, era um homem rico. A esposa dedicada e carinhosa multiplicava os pedidos de licença para comparecer às reuniões variadas e múltiplas destinadas à experimentação mediúnica. Então, se antes ela ia 2, agora ela queria ir todo dia. E ele, tudo bem. Ela vai com pessoas que ele conhece, ela é uma pessoa dedicada. Não vamos esquecer, é outro contexto. Sim, as mulheres pediam aos seus maridos permissão para muitas coisas. Não é? Talvez nós, não tão jovens, lembremos de nossas mães e avós, não é? Então, é um contexto histórico. Olha, ainda em muitos lares é assim. Não vamos pensar que a modernidade bateu na casa de todos os lares. Não bateu, não. Avolumando-se dessa forma os pedidos, o senhor Joaquim fez ampla concessão a tal respeito. A companheira nunca o desgostara em qualquer circunstância. Humilde e abnegada, auxiliara-o na construção de fortuna sólida. Jamais demonstrara a vaidade ridícula dos novos ricos. Sempre que se conduzira à altura da sua expectativa de homem consagrado à cultura intelectual e às boas maneiras. Desinteressada de exibições sociais, distante do convencionalismo excessivo, né, de estar na moda, disso tudo que é custoso, dividia a existência com ele e os 4 filhinhos. Por que lhe impor restrições ingratas? Não compreendia aquele espiritismo que se instalara na mente da esposa, mas não encontrava razão para proibir-lhe manifestações de fé. Além disso, Laurentina se entregava a semelhante movimento em companhia de relações respeitáveis. Esses raciocínios o tranquilizavam, mas, no entanto, os dias se incumbiram de lhe carrear ao cérebro, ou seja, de levar ao seu cérebro novas preocupações.
Laurentina parecia obcecada. Não lhe interessava a mudança das cortinas, a limpeza dos quadros, a proteção dos livros prediletos. Aranhas andavam à solta. Os espanadores, né, que tiraram o pó, pareciam aposentados. O chefe da casa duplicou o número de criadas, temendo situações mais difíceis. Decorreram 1, 2, 3 anos. Anos. Despreocupava-se agora o capitalista. Desculpa, despreocupava-se não. Preocupava-se agora o senhor Joaquim, o capitalista, rico, não é, dos negócios, não só com a indiferença da esposa no tocante ao ambiente doméstico, como também com a conduta maternal. É que ao nascer o 5º filhinho, 5 filhos, naquele tempo, né, no início do século XX, era comum. É que ao nascer o 5º filho, Laurentina requisitou o concurso de uma ama de leite. Alegando falta de tempo, o bebê foi entregue aos cuidados de uma pobre senhora que se prontificou ao serviço mediante remuneração adequada. O marido, todavia, atendeu ao problema fundamente amargurado. Servidores a mais ou a menos não lhe alteravam o programa econômico. Não era isso que estava preocupando ele, pagar mais uma, mais duas, mais 3. Mas a disposição da companheira desgostava-o. Suportou, contudo, a situação sem queixas que a pudessem magoar. Então, ele não queria magoá-la. Então, ok, vamos lá, ama de leite, tá bom. Não estou gostando disso, mas tudo bem. O panorama caseiro prosseguia sem modificações quando o 6º filhinho alegrou o casal. Decorridos 2 meses em que a ama regressara ao serviço ativo, ou seja, ficou lá um tempo, né? Depois parou, Joaquim valeu-se de momento íntimo na hora da refeição e falou à esposa delicadamente: tens observado a saúde do pequenino? Não te parece disposto à anemia profunda? Dona Laurentina não pôde disfarçar o desapontamento ante a observação inesperada e explicou: ainda ontem ponderei a conveniência de levá-lo ao médico. Cardoso fez o gesto de quem não deve adiar soluções justas e acrescentou: creio, Laurentina, que o caso não se prende a consultório, mas propriamente ao lar. Ela empalideceu e o marido prosseguiu: sinto ferir-te a sensibilidade, mas hás de concordar que o leite materno, sempre que possível, não deve ser negado à criança. Reconheço, todavia, que multiplicaste talvez excessivamente as obrigações sociais. Tão ligado aos filhinhos noutro tempo, não hesitas agora em voltar sempre tarde, confiando-os quase absolutamente às criadas. Não firo o assunto no propósito de te repreender. Tuas companheiras são respeitabilíssimas. Entretanto, ela então respondeu, melindrada com a delicada repreensão diante dos filhos: é que desconheces o serviço da caridade, Joaquim. Minha ausência de casa obedece a trabalhos importantes, com que procuro atender aos bons espíritos. A pequena Luísa, filhinha do casal, com a graciosidade espontânea dos 6 anos, falou com interesse e vivacidade: papai, esses espíritos devem ser maus, porque não deixam a mamãe voltar cedo. Sinto tanta falta dela. O chefe da família sorriu significativamente e retrucou: talvez tenhas razão, minha filha. Esses espíritos podem ser bons para toda a gente, menos para nós. Dona Laurentina esforçou-se para que as lágrimas não caíssem dos olhos ali mesmo e retirou-se desolada ao seu aposento. A nobre senhora se desfez em pranto amargo. Sentia-se vítima de angustiosa incompreensão. Não atendia a serviços de caridade lá na casa espírita? Não tentava desenvolver faculdades mediúnicas para consagrá-la ao alívio aos sofredores? Nessa noite, porém,
esquivou-se à sessão costumeira, ou seja, essa noite ela não foi à casa espírita. Precisava orar, meditar, refletir. Rogou fervorosamente a Jesus lhe permitisse receber inspirações da verdade. E com efeito, resultado da sua prece, sonhou que se aproximava de amplo e luminoso recinto, onde se encontrava generosa entidade a serviço do bem. Guardava, por isso, a impressão de haver encontrado um anjo de Deus. Ajoelhou-se aflita e confiou-lhe as mágoas da alma sensível e afetuosa. Não acusava o marido, nem se queixava dos filhinhos, mas pedia socorro para que lhe compreendessem o intuito. Ao fim dessas confidências angustiosas, o amigo afagou-lhe a fronte e explicou, ou seja, acarinhou sua testa, não é? E explicou: volta ao trabalho, Laurentina, e não te percas em lágrimas injustas. O companheiro é digno e bom, os filhinhos são flores do coração. Atende ao dever, minha amiga. A interpelada parou perplexa diante daquelas palavras do mentor, que eu achava que dizer, não, vou fazer para que eles compreendam e continues a fazer o que estás a fazer, mas não, ele não dizia isso. A interpelada, perplexa, pedia socorro, pensou, e recebia conselhos. Ela estava pedindo uma ajuda para que fossem aos outros. E ele estava dizendo, presta atenção. Sentindo-se incompreendida pelo mentor. Estava sentindo incompreendida pelo mentor. Voltou a dizer, rogo por amor de Deus. Ela deve ter pensado, ele não entendeu o negócio. O mentor. Rogo por amor de Deus, auxiliares meu esposo, no que diz respeito às minhas obrigações doutrinárias. Joaquim não as tem esquecido, esclareceu o orientador. De há muitos anos se vem ele revelando um mordomo fiel, porque ele também trabalhava na seara do bem, o marido dela, mas não numa casa espírita, que existem em todos os lugares que fazemos o bem, estamos na seara espírita, também na casa espírita, não é? De há muitos anos se vem ele revelando um mordomo fiel, responsável por numerosas famílias de empregados que o estimam, trata os interesses de todo com justiça e honestidade. Não o deixe sem amparo afetivo em tarefa tão grave. Por que não atenda diariamente a problemas de ordem religiosa no que toca a letras e cerimônias, não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele, o marido, o senhor Joaquim, entende-se ele como Pai Celeste, no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos operários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. Não estou, pergunta ela ao mentor, não estou, porém, a serviço da caridade? Sem dúvida. E por isso Jesus não te desampara, alma sincera. Entretanto, existem problemas que não deveriam passar despercebidos. Já observaste que antes da caridade, repetir, já observaste que antes da caridade permanece a primeira caridade? Dona Laurentina esboçou gesto de quem interroga sem palavras. Tipo, como assim? A primeira caridade da dona de casa, ou do pai e da mãe de família, continuou o mentor delicadamente, ou do companheiro, companheira, esposo, esposa e afins, é atender ao lar. E da esposa é ajudar o companheiro. A da mãe é amamentar e nortear os filhos. Sem isso, o trabalho do bem não seria completo. Profundamente admirada
e sem esconder o desapontamento que lhe ia na alma, a senhora Cardoso objetou. Ou seja, aquela história do mas tentou argumentar. Mas o próprio orientador de nossas reuniões me aconselhou o desenvolvimento. Sempre desejei atender a benefício dos que sofrem nas trevas e por isso tenho tentado o desabrochar de minhas faculdades mediúnicas. Quando o amigo, aí responde o mentor que está a conversar com ela. Quando o amigo espiritual te aconselhou o desenvolvimento, procedeu sabiamente. Todos precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções santificantes. Quanto a faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda criatura as possui. Diz lá no livro dos médiuns, não é? Que todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Toda criatura as possui, em maior ou menor grau. Está aqui escrito. Assim, trabalhadores com tarefas definidas nesse particular. No entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapaste à missão de mãe. Sim, se formos ao livro dos Espíritos, maternidade e paternidade é missão. Vamos lembrar de Chico, não é? Que nunca viveu às custas, nunca sacrificou nada na sua vida pela mediunidade, no caso da sua vida civil, não é? Trabalhava e cumpria todas as suas obrigações, mas não abria também mão do seu serviço mediúnico, mas usava lá as suas horas extras. Né? Mas ele lembra, Chico não casou, Chico não tinha filhos, não é? Então, menos compromissos familiares. E esqueceste, porventura, que ser mãe é ser médium da vida? Muito lindo. Ignoras que o lar constitui sessão permanente, sessão mediúnica permanente, onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular? Porque não é só quando eles estão pequenos, não é? Não abandones a cooperação de amor junto às amigas do mundo. Prossegue servindo aos semelhantes, dentro das possibilidades justas. Alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não esqueças a reunião permanente da família, onde tens evangelizações e testemunhos, a todos os minutos do dia e da noite. Para poder cooperar nos campos imensos da esfera invisível e visível também, é preciso saber cultivar o canteiro da obrigação própria. Volta, minha amiga, e que Deus te abençoe. Dona Laurentina acordou assombrada. Radiosa alegria estampara-se-lhe no semblante, no seu rosto. Num transporte de júbilo, dessa alegria da alma, contou ao marido a curiosa ocorrência. Ele abraçou-a contente e exclamou: agora interessa-me de fato essa nobre doutrina. Nunca julguei que pudessem existir espíritos tão sábios e tão bons. Uau, fiquei emocionada agora. Realmente, eles são maravilhosos. E que esses amigos celestes, esses amigos invisíveis que estão sempre ao nosso lado e que trabalham na seara de Jesus, possam continuar a estar conosco, nos ajudando sempre. Aqui estaremos de volta na próxima semana com mais uma história do livro, reportagens de Além Túmulo. Queridos amigos, que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.